Bom, então, semana passada o Luiz falou sobre os deveres mais do homem, né? Os deveres do homem, do pai, né? Do homem casado. Daí ele pediu para eu falar, então, hoje sobre os deveres de Estado da mulher. Mas antes eu vou explicar um pouquinho o que é esse dever de Estado. Tem o dever comum a todos, o dever de todo cristão, que é obedecer os mandamentos, né? Buscar conhecer a Deus, estudar a doutrina, ler a Bíblia, né? Meditar sobre a palavra, ter uma vida de oração, buscar conhecer, amar e servir a Deus. Isso é para todos, isso é o dever de todos. Mas cada pessoa tem o seu dever de Estado, que chama, que é o dever que a pessoa tem conforme aquela vocação que ela abraçou. Por exemplo, um padre tem os deveres de padre, e ele tem a obrigação de cumprir esses deveres de padre. Uma freira, um monge, um frei, né, tem os seus deveres. Um empregador também, quem é chefe, tem os deveres como empregador, como comerciante. E o pai, né, o homem da casa, tem os deveres como pai, como esposo, e a mulher tem os seus deveres de Estado. E esse dever de Estado, ele é muito sério, porque quem não cumpre o seu dever de Estado está fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é o dever de Estado. Tem gente que fica procurando, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Será que Deus quer que eu faça? Deus quer que você cumpra o seu dever de Estado. Essa é a vontade de Deus. O que você vai fazer a mais, aí você escolhe e você pode fazer, não tem nada de errado. Mas o seu dever é o dever de Estado. Por exemplo, uma monja, né, dependendo do mosteiro onde ela está, o dever de Estado de uma monja é obedecer às regras do mosteiro onde ela está. É o dever dela. Esse é o dever de Estado dela. Se ela descumpre isso, ela está em pecado. Uma coisa simples. Vamos supor que no mosteiro o horário de acordar é às 4 da manhã. E a irmã, por livre e espontânea vontade, decide que não, eu vou acordar às 6, 4 é muito cedo. Ela está cometendo um pecado grave, porque ela está descumprindo um dever de Estado, que é obedecer às leis daquele mosteiro, a qual ela abraçou, ela quis aquela vocação. E a mulher também tem os seus deveres de Estado. E quando a mulher não cumpre esse dever de Estado, ela está em pecado. Se eu acordar às 6 da manhã, eu não estou em pecado, porque não é meu dever de Estado. Não é as regras do meu dever de Estado. Mas existem outras. Então, eu vou falar aqui os deveres de Estado da mulher, da mãe, da esposa. É só 3. É bem fácil. O primeiro dever de Estado, acho que os 2 primeiros são bem polêmicos. Eu vou começar. Primeiro dever de Estado de uma mulher é obedecer com docilidade o seu marido. É um dever de Estado da mulher obedecer o seu marido. Eu vou falar os 3, depois eu vou explicar cada um, tá? Então, primeiro, a obediência amorosa ao seu esposo. Segundo, a abertura à vida. E o terceiro, a educação cristã dos seus filhos. Esses três que eu coloquei deve ser o foco da vida da mulher. Esse é o foco. Tudo que ela fizer além disso, por melhor que seja, por mais caridoso que seja, não substitui. O dever é esse. Ela pode fazer algo a mais para Deus, ela pode servir a Deus em outras coisas, mas não pode descumprir esse dever. Então, vou começar com um dos assuntos mais polêmicos, que é a obediência ao marido. Porque quando a gente fala essa palavra obediência ao marido, é uma coisa que não soa tão bem para os nossos ouvidos hoje. Né? Quando a gente fala de um patrão mandar no seu funcionário, é aceitável. Né? O bispo que manda nos padres, a gente enxerga de modo natural. Os filhos obedecerem os pais, o pai e a mãe, é natural. Mas quando se fala que a mulher tem que obedecer o marido, isso é meio estranho para nós hoje, porque nós foram colocado, né, uma mentalidade na nossa cabeça de que obedecer o marido é uma vergonha, que tira a dignidade da mulher. Mas não é bem assim. É claro que já houve, né, no passado, muitos homens que abusaram dessa autoridade, que maltrataram as mulheres, e a minha geração, por exemplo, cresceu ouvindo assim: estude, tenha uma profissão para você não depender de marido. Porque nossas avós sofreram muito com seus maridos. Né? Então, isso é uma mentalidade que foi enraizada em nós. E ainda hoje,
claro que ainda hoje existem homens que abusam dessa autoridade. Porque o homem, quando ele não teme a Deus, quando ele não busca uma vida de oração, que ele não busca estar na graça, fazer a vontade de Deus, ele tende a errar, né, a pecar nessa medida da autoridade, ou para um lado ou para o outro. Ele pode abusar dessa autoridade que vem de Deus, porque toda autoridade vem de Deus e é da vontade de Deus que o homem governe a família. Mas ele pode abusar dessa autoridade, o que é um pecado, colocando ali o seu egoísmo na frente, não pensando no bem comum, ou ele pode pecar para o outro extremo, que é ele ser fraco e ele não governar a sua casa, que também é um grande pecado. Porque quem deve governar a casa é o homem, nunca a mulher. Em nenhuma possibilidade. Sempre é o homem, porque foi dado. Deus deu ao homem essa missão de governar. Isso, inclusive, é um dever de Estado do homem. Quando ele não governa, ele está em pecado com Deus. Então, quando a gente pensa assim, mas é muito difícil obedecer, porque você não conhece meu marido ele é assim. Não importa. Não importa. A ordem de Deus é obedecer. É claro que tem duas ocasiões que nós não devemos obedecer. Quando for um pecado, quando aquilo que o homem propõe é um pecado, nós não devemos obedecer, porque antes de obedecer o marido, nós temos que obedecer a Deus. E a gente obedece o marido por amor a Deus, por Deus. Não é, mas o meu marido não merece, porque ele não presta, mas Deus merece. A gente não faz por ele, a gente faz por Deus, por nós também, pela nossa vida de amizade com Deus, pela nossa vida da graça. E isso também não importa quem é mais inteligente, não importa quem é mais santo, quem reza mais, quem vai mais à missa, quem é mais prudente, quem é mais virtuoso, isso não importa. O dever de governar é do homem. Nossa Senhora, ela é muito mais santa que São José. Muito mais humilde, muito mais virtuosa, ela conhecia a palavra de Deus de cor, ela foi educada dentro do templo, ela é imaculada, o pecado nunca chegou perto de Nossa Senhora, ela tinha literalmente o rei na barriga, mas quem governou a família de Nazaré foi o homem. Quando teve o recenseamento, Nossa Senhora, imagina, estava grávida, já de 9 meses, né, poderia ganhar bebê a qualquer momento, e São José falou, olha, nós vamos fazer uma viagem longa para Belém, nós vamos ter que ir lá por causa do recenseamento. Talvez, né, não sei o que Nossa Senhora pensou, que ela era muito santa, né, mas imagina, eu fico imaginando, eu prestes a ganhar bebê, como que eu vou fazer uma viagem longa dessa? Como que eu vou aguentar essa viagem? Onde que eu vou ganhar meu bebê? Será que vai ter um lugar para mim lá? Olha quanta coisa, né, que uma mulher pensa. Mas ela não disse nada, ela obedeceu com docilidade. Depois, um outro episódio, no meio da noite, São José acorda Nossa Senhora e fala, pega o menino que nós vamos fugir para o Egito. Sem dinheiro, sem lugar para ficar, sem casa no Egito, sem ferramentas para São José trabalhar, sem nada, sem nenhuma garantia de nada. Ela poderia falar, bom, mas olha, eu sou a filha predileta de Deus. Eu sou a criatura mais santa daqui, por que Deus está falando com você e não comigo? Porque São José era o homem da casa, aquele que governa. Imagina São José, né, governando Nossa Senhora e Jesus, que ele mandava em Jesus. Jesus, quando era criança, obedecia, tanto que a Bíblia fala que Jesus era submisso a seus pais. Então, quem governava ali era São José. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. E quando fala em obedecer, é obedecer com docilidade. Não é obedecer emburrada, fazendo pirraça, fazendo chantagem, né? Ou torcendo para dar errado só para poder falar, tá vendo? Eu não falei, né? Não é assim, é obedecer com docilidade. E é claro que muitas vezes a gente pode e deve também aconselhar o nosso marido. Porque sábio é o homem que escuta a sua mulher. Nós temos uma relação com o nosso marido de amor, de amizade, de cumplicidade. Não é uma relação de patrão e empregado. Então, o homem deve também ouvir os conselhos da sua esposa, que o ama, que tudo que ela fala é para o bem dele, o bem da família. Não é uma inimiga, é uma companheira.
Então o homem deve ouvir sua mulher. Mas a palavra final sempre tem que ser do homem e a mulher deve acolher com amor e se esforçar para fazer com amor. Às vezes, contraria a nossa vontade, às vezes não é o que a gente quer. A mulher tem a tendência de querer que o homem faça tudo o que ela quer, né? Tudo do jeito dela. Isso é como uma criança mimada, querendo que faça tudo do meu jeito. Mas a mulher deve sair de si, desapegar da sua vontade. Isso também é santidade, é a virtude da humildade, o desapego. E o desapego não só das coisas materiais, mas o desapego também da minha vontade própria. Muitas vezes, a maioria das vezes a gente não concorda, a gente pensa, poderia ser diferente, poderia fazer de outro jeito. Mas a gente precisa exercitar isso, né, de silenciar como Nossa Senhora e acolher, né, com amor. E o marido não precisa falar assim, ó, estou dando uma ordem, protocolo tal, é assim que deve ser cumprido. Não. Tudo que o seu marido fala é uma ordem. Mesmo que seja um pedido, a gente tem que olhar como uma ordem. Nós devemos querer agradar o nosso marido como queremos agradar a Deus. O marido representa o Cristo para a mulher. Então, quando a gente trata bem o nosso marido e acolhe a vontade dele também, é também como se eu estivesse fazendo para o próprio Cristo. E quando o homem não governa, quando ele deixa de governar a sua casa, aí começa a dar tudo errado. Seja na parte financeira, seja na parte da educação dos filhos, seja na parte do relacionamento entre o casal, tudo começa a dar errado quando o homem não governa. Por quê? Esse governo, é a ordem, né? A hierarquia é uma ordem. Né? Tudo tem uma hierarquia. Para ter ordem, Deus fez tudo com ordem. Inclusive a igreja é assim. A igreja é um exemplo disso. Tem o Papa, que é o que manda nos cardeais, que manda nos bispos, que manda nos padres, tem uma ordem. Para eleger tem uma ordem, tem regras. Isso é bom. Deus quis assim. É assim, porque quando não tem ordem, quando todo mundo manda, quando ninguém obedece ninguém, vira bagunça e não dá nada certo. A família ela caminha bem quando existe ordem. Existe o pai que coordena, existe a mãe também que manda nos filhos, que coordena a sua casa. Então existe uma hierarquia. E essa hierarquia é querida por Deus e é boa, é uma ordem, né, que deixa tudo, todas as coisas ordenadas. Quem já foi governado por alguém que sabe governar, sabe que é muito bom você obedecer alguém que sabe o que está fazendo. Então, quando o marido não tem essa capacidade, a esposa deve pedir a Deus essa graça também, rezar por ele, para que ele assuma esse papel de governo da família, para que tudo vá bem, né? Eu falo que a frase mais romântica que um homem pode falar no ouvido de uma mulher é assim: deixa que eu resolvo. Essa é a frase mais romântica, porque quando a mulher olha para o homem e fala, não, tô tranquila, porque o meu marido resolve. Meu marido vai resolver todos os problemas aqui de casa. Isso traz para a mulher uma tranquilidade. Agora, quando o homem não governa e ela tem que dar conta de cuidar dos filhos, de prestar atenção nos filhos, na casa, e ainda se preocupar com os problemas da família que precisa resolver, ela fica muito sobrecarregada. Por exemplo, se o homem fala assim, olha, e o homem também tem que governar não só a parte financeira da casa, as coisas práticas, também a parte espiritual, porque ele vai ser cobrado de Deus. A família é uma instituição, e quem funda essa instituição, quem fundou, é o homem, ele que pediu a mulher em casamento, ele que fundou essa instituição, e ele é responsável por ela. Deus vai cobrar desse homem, ele vai chegar para o homem no dia do seu julgamento, como falou para Caim, né? Deus falou para Caim, cadê Abel, seu irmão? E Caim respondeu, acaso eu sou guarda do meu irmão? Tomara que os homens, né, respondam diferente. A hora que Deus perguntar, cadê sua família? A família que você construiu, que eu te dei, cadê? E o homem deve responder, está aqui, Senhor, minha família, sem mancha, sem mácula, santa. Eu trouxe minha família aqui. O homem também deve governar a parte espiritual. Seu marido chega e fala assim, olha, a partir de amanhã, nós vamos começar a rezar o terço em família aqui em casa. Eu, você e todos os nossos filhos. Amanhã, às 6 da tarde, nós vamos começar a rezar o terço. Isso é governar também a parte espiritual.
Olha, nós vamos começar agora a ir à missa uma vez na semana a mais, fora o domingo. Ele está governando a parte espiritual. Ele está cuidando da parte espiritual. Olha, hoje, prepara todo mundo que amanhã nós vamos confessar. Todos nós. Ele precisa também estar atento e governar também a parte espiritual. Adão é um exemplo de um homem que foi fraco, né? Não governou sua família. Ele só tinha Eva para cuidar, ele deixou ela rodeando a árvore proibida lá. Né? E quando Eva oferece para Adão o fruto proibido, Adão ele não pecou por fraqueza humana, porque ele nem tinha fraqueza humana. Adão e Eva, eles tinham os dons preternaturais, eles tinham a ciência infusa, eles conheciam tudo. Já pensou você nascer, você não precisar estudar? Que delícia, né? Já nascer sabendo? Então eles sabiam, eles tinham pleno conhecimento daquilo que era pecado. É uma coisa que eles foi pensada. Ele não foi por fraqueza, não foi assim, eu fiz jejum de doce, mas eu vi um brigadeiro na minha frente e não aguentei. Isso é fraqueza humana. O pecado de Adão e Eva não foi assim. O pecado de Adão e Eva, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E quando Eva pecou, ele sabia que Eva seria expulsa do paraíso. E ele não quis ficar sozinho no paraíso. Ele não quis perder a sua esposa. Então, por fraqueza, né? Ele foi um homem fraco porque ele quis ficar junto da esposa em vez de obedecer a Deus. E ele comeu o fruto. Ele não soube governar e ele não soube ser firme no propósito, na amizade dele com Deus. Acho que eu já falei tudo aqui. Eu sei que não é fácil, realmente não é fácil. E quando o casal tem uma conversão já tarde, né? Assim, já passou muitos anos de casamento e não tinha esse pensamento desde o início, às vezes as coisas já se desordenaram bastante. Mas é possível voltar, né? Reorganizar as coisas. Com muita oração, paciência, perseverança, diálogo, dá para consertar de volta, porque Deus nunca vai pedir algo impossível para nós. Tudo que Deus pede é possível. E além dos deveres, do dever de obedecer o esposo, tem o dever da abertura à vida. Isso é uma coisa que antigamente teve um tempo que não se falava disso. Hoje em dia, graças a Deus, muitas famílias estão conhecendo essa realidade, essa verdade, estão se abrindo à vida. Aqui eu peguei uma passagem da carta de São Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nessa tradução que eu peguei, fala assim: contudo, a mulher salvar-se-á pela legítima procriação dos filhos, se permanecer com modéstia na caridade e na santidade. Tem outras traduções que falam que a mulher se salvará pela maternidade e educação dos filhos. Né? Isso é uma realidade que, hoje em dia, muitas mulheres não querem ter filhos. E eu não julgo, porque realmente não é fácil, né? A gente precisa abrir mão de muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Eu me abri a vida, primeiramente, para fazer a vontade de Deus. Mas não era uma coisa que eu sonhava, que eu desejava. Foi por obediência a Deus mesmo. Mas, hoje, eu olho assim para os meus filhos e penso, meu Deus, quanta graça! Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, que me deu a oportunidade ainda de conseguir, né, me abrir, entender, me abrir a vida e poder ter essa bênção de ter esses filhos, né? O casal, quando ele contrai o matrimônio, quando ele decide se casar, ele precisa, é dever dele estar aberto à vida, acolher os filhos que Deus mandar. Inclusive, isso é uma promessa feita no sacramento do matrimônio. O padre, ele pergunta lá, ele faz as perguntas, né? A gente promete a fidelidade na alegria e na tristeza, e depois tem uma outra promessa. O padre pergunta assim: vocês prometem receber os filhos que Deus lhe enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja? E todos nós que casamos dizemos sim. Mas é claro que muitos casaram e disseram sim, mas não entendiam a profundidade dessa promessa. Muitos, né, casaram sem entender. Mas se acontecer
de um jovem, um casal jovem, se casar sabendo dessa promessa, sabendo que realmente o que significa, que é se abrir mesmo à vontade de Deus, podendo ter 1, 2, 10, 15 filhos ou nenhum. Se abrir à vontade de Deus, é a vontade de Deus. Pode ser que tenha muitos, pode ser que não tenha. Mas se um casal jovem se casa, promete sim no altar, mas no seu pensamento, no seu coração, ele está pensando que não vai cumprir, esse casamento é nulo. Porque é uma promessa falsa no sacramento. Quando eu faço uma promessa falsa dentro do sacramento, eu anulo esse sacramento. Então, se um casal jovem está prometendo que vai se abrir a vida e está usando anticoncepcional, ou está evitando de alguma forma, esse casamento nunca existiu diante de Deus. E quem está hoje em idade fértil ainda, deve fazer de tudo para se abrir a vida. Tem gente que fala, mas meus filhos já estão grandes, meu filho mais novo já tem 18 anos. Mas se você está em idade fértil, você deve se esforçar para abrir o seu coração, né? Você, seu esposo, para poder fazer a vontade de Deus. Mas eu já fiz a cirurgia, eu fiz uma laqueadura, meu marido fez vasectomia. Deve buscar, se possível, desfazer. Ainda dá tempo, né? Para quem tem tempo. E para aqueles que não têm mais tempo, o que eu vou fazer? É muito importante que quem não pode mais ter filhos, peça a Deus a graça de um arrependimento verdadeiro. Porque não é só falar assim, não sabia, não pude ter, infelizmente. Se voltasse eu teria, mas assim, não, sabe quando é uma fala na minha mente, mas não chegou no meu coração? Sabe aquele arrependimento com dor? Meu Deus, eu não tive os meus filhos. Tá faltando filho, tá faltando. Sabe aquela dor de arrependimento? Isso é necessário, porque o pecado ele é perdoado a partir do arrependimento. Uma condição para que Deus perdoe um pecado é o arrependimento. Então, quanto mais arrependimento eu tiver, mais perfeito será o perdão. E depois eu preciso fazer também as orações, penitências, atos de caridade em reparação a esse pecado, porque é um pecado grave. É um pecado que, se eu cometo ele de forma consciente, eu posso perder minha salvação. Negar a Deus os filhos é um pecado grave. E eu preciso também instruir os jovens a não cometer o mesmo pecado. No Salmo 139, fala assim, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Acho que na tradução da Bíblia Ave Maria fala assim que os meus dias foram prefixados desde antes da minha concepção. Antes da minha mãe me conceber no ventre, Deus já tinha planejado a minha missão nessa terra, o propósito da minha vida, antes da minha concepção. Ou seja, antes de Deus colocar um bebê no meu ventre, ele já tinha sonhado com essa criança, com esse adulto, né? Porque a alma, ela não é criança, ela é adulta. Então Deus já tinha sonhado, já tinha planejado, né? Já tinha prefixado os dias e o plano de vida para aquela pessoa. E quando eu nego a Deus, né? O nascimento dos filhos dele, porque em primeiro lugar é filhos de Deus, é um pecado muito grave. Porque nós somos cooperadores com Deus. Deus precisa de nós para que os filhos dele nasçam. E quando eu nego isso, eu estou negando a Deus um direito de Deus. Por isso é um pecado tão grave. É como um assassinato, só que eu não estou assassinando uma pessoa viva, né, um ser, mas eu estou assassinando a vontade de Deus. Eu estou assassinando o desejo do coração de Deus. Aquela pessoa que já existe no coração de Deus, mas por minha culpa eu impedi de nascer. E a terceira dever de Estado da mulher, tá bem fácil o dever, né, da mulher. O terceiro dever da mulher é educar os filhos, né, na fé. E educar os filhos na fé não é tão simples, não é só eu ensinar o catecismo, ler as histórias bíblicas, também faz parte, o ensino formal, é meu dever ensinar formalmente o meu filho, dar catequese, né? Mas, mais do que isso, eu preciso ensinar ele a amar a Deus. E para eu ensinar um filho a amar a Deus, eu preciso amar a Deus primeiro. Para eu ensinar as virtudes, eu preciso ser virtuosa.
E isso requer de nós um esforço tão grande, né? Para eu poder ensinar, eu preciso dar o exemplo. Senão, falar, você pode falar, mas o filho vai te copiar pelo exemplo. Então, requer também um esforço muito grande. E tempo. O que mais falta hoje em dia é a mãe ter tempo com o seu filho. E não adianta falar, mas eu tenho 2 horas no dia, mas é 2 horas de qualidade. Mas é pouco. Você precisa ficar o máximo de tempo perto do seu filho, principalmente quando são crianças, né? Porque a cada momento, né, do cotidiano surge uma possibilidade de eu evangelizar. As crianças estão brigando. Olha, lembra 2 irmãos, o Caim teve inveja de Abel? Então, a qualquer momento é uma oportunidade de eu evangelizar. Lembra a história do santo tal que falou isso, que deu um exemplo de humildade? O tempo todo. Então eu tenho que ter na minha mente as histórias. Claro, sempre assim, eu tenho que estar lendo a vida dos santos, da Bíblia, tenho que estar contando para eles produzindo ali o imaginário na cabeça deles. E nos momentos de qualquer conversa, qualquer coisa que aconteça, é uma oportunidade de eu mostrar de forma prática ali, né, a doutrina, a vontade de Deus. Então, esse é os 3 deveres da mulher, né? É um pouco pesado, mas é possível, né? Deus quer para nós a santidade. A vocação à santidade é para todos. Quando eu olho para Santa Zélia, né, uma santa que é a minha favorita, né, Santa Rita, né, que é uma história mais conhecida, era uma pessoa como nós, era uma mulher como nós. Mas ela amou tanto a Deus, tanto que ela parecia uma pessoa mais do céu do que da terra. Quando Santa Teresinha olhava para os pais, ela falava assim: nossa, minha mãe e meu pai é mais do céu do que da terra. Um dia Santa Teresinha falou para Santa Zélia, falou: mãe, eu queria que a senhora morresse. Ela falou: que isso, minha filha? Por que você está falando isso? Porque eu queria que a senhora fosse logo para o céu. Porque ela olhava para a mãe dela e via uma mulher santa. Então, essa é a nossa missão como mãe, né? Nossa missão como mãe, como esposa, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos e buscar essa perfeição em Deus, né? Com a oração, com a renúncia, com as lutas, né? Contra as nossas más inclinações, contra as nossas desordens. Mas essa é a nossa vocação, a vocação de santidade, a todos nós. Amém?